Potão aqui no main event com o Nuts, hein? Simbora. Caralho. 467 mil. A gente é tipo líder. Pararam, pararam, param, param, pam, pam, param, pam, param, parara, pararam, pararam, param, pa. Prato, tu, prato, tu. O que vocês acham das minhas onomatopeias baterísticas? Deve ser meio esquisito pra quem não toca batera. Pratum, pratum. Tô animado, moleque. Tô animado, tô feliz. Pararam. Porque eu tava muito irritado, chutado. Puto da vida. E aí, mano, falei, torneio da galera começando. Galera com Pro Action quer assistir. Eu vou ser fiel aos meus telespectadores, que sempre estão aqui por mim. É hora de estar aqui por eles. Então, aqui estamos. Várias coisas bem legais rolando, né? Apesar de ter acontecido coisas, atrocidades no grind de hoje, a gente tem umas coisas legais rolando. A gente tem aqui o W Cup de 1k, né? A gente tá na bolha aqui, 51 left, meio perto da bolha, né? 51 left, 39 pagam, a gente tem 32 blinds. A gente já teve 100 blinds nesse torneio, porém atrocidades aconteceram. A gente ficou bem short, daí acabamos de dobrar. Estamos de volta no joguinho. Aqui em cima a gente tem o 215 W Cup Edition do Bounty Builder, né? Do PS. Que também já tá ETM, já tá na retinha. Peraí, rapidinho. Só um instante. E esse vilão aqui é completamente maníaco, galera. Aqui no torneio da galera, eu acho que a gente não vai conseguir foldar o segundo par contra ele, não, nessa linha no Blind War. Ele tem muito combo de valor ainda. Nossa, ele ainda deixou o Bound pra trás. Ele vai ter bastante combo de valor, mas ele vai com o range inteiro nessa linha sempre. A gente tem que dar cooldown, GL. É isso. E aí eu também acabei de abrir um vinho, né, pra ver se ajuda. Vala 2-2 é um board um pouco mais safe, né, pra gente se betar, porque ele não defende tanto 2x para flop quanto ele defenderia se fosse uma dobra de um 7, de um 8 ali no meio, né. E muitos dos 2x vão dar check raise flop, né, então, assim como Rei Vala e Ice Vala, né, Ice Vala pode potencialmente também chovar pra flop. Então, com isso, a gente tem 3 streets de valor com Dame Valete aqui, né, na expectativa de stackear os Vala X do range dele. Se tomar check shove turn mas a gente provavelmente tem que dar call, porque ele pode potencialmente jogar mãos como Rei 9 de copas, assim, né? Mas é um spot bem Madsis, tá? Se ele dá check shove turn ali, porque fica bem com o cara do 2x que não deu check raise flop e tal, né? E aí vai ser isso ou flush draw, então a gente tem que suar ainda pra holdar, né? Opa, 2 pies no turn? 72 eu quero fazer, mano. 72 vai ser meu size. Aqui no River a gente tem um chove bem claro, né? O As de copas ajuda bastante. A gente vai fazer aquele esquema que a gente sempre faz no bounce, deixar um blind pra trás. E ele tem bastante dama X pior que a gente stackeia, né? É um River ruim porque quebra a action, mas ainda assim, acho bem difícil foldar uma dama nessa linha, então. Tá bem assim hoje. Ainda tomamos o Nit Roll, né? O famoso slow roll da nitada ali, o Nit Roll. Fomos Nit Rollados no River. É um runout meio stick mesmo, né? Quando eu completo o rei de copas ali, eu com certeza não libetaria dama 10, dama 9, né? Dama 10 sem copas, acho que a gente tem que ir de check no River, provavelmente. Ice e dama com o nosso kicker ali, mais o blocker do flush. É uma bem clara chovada por valor. Ó, tem comeback aí. Uma ficha e uma cadeira, eles falaram. Foi isso que eles disseram. Rei Dama Suta a gente tem que pagar aqui contra 14 blinds de ratio. A gente tá abrindo bastante, sendo CL e tal. Se a gente der raise fold de Rei Dama Suta, a gente vai overfoldar muito. GL. Ele deveria chovar mãos como Rei 10 Suited, né? Dame Valete Suited. Muitas mãos que a gente domina. GL aqui com Rei 9 Suited. Vamos ver se tem um pay jump pra gente grindar aqui tancando o time bank. Ou a gente tem time bank, tem 7 segundos.
Opa. The comeback is real, baby. De meio blind pra 11. Quem acredita, levanta a mão. Levanta a mão, chat. Qual é a ideia de deixar um blind pra trás no all-in no bounty? Então, quando chega no river, a ideia é a seguinte. Não necessariamente é a melhor estratégia. O que acontece é que quando eu faço isso, eu não adiciono o bounty quando eu tô blefando. O que significa que matematicamente eu jogo como se fosse freeze out. Então, como eu sou um jogador com um approach um pouco mais teórico, é uma forma só de facilitar e eu poder seguir a minha intuição do que eu já estudei com Solver, por exemplo, porque eu sei como construir o meu range de valor e blefe pelas odds que eu tô dando pro vilão. Se eu adicionar o bounty indo ao win, vai ficar mais complexo de calcular quantos combos de valor e blefe eu preciso ter, porque eu preciso calcular quanto vale meu bounty, quanto isso adiciona em blinds, no chove, e como isso deve mudar a minha estratégia. Então, basicamente, a ideia é que, para que os bluff catches dele fiquem indiferentes, né, na teoria, eu construo meu range com uma quantidade de X de valor e uma quantidade de X de blefe baseado nas pot odds que ele recebe. Não incluindo bounty, eu mantenho esse cálculo um pouco mais fácil. Então, com o meu range inteiro, né, tanto quando eu tenho valor quanto quando eu tenho blefe, eu deixo meio blind pra trás ali pra não incluir o bounty quando eu tô blefando. Isso traz também outras nuances quando a gente tá falando de reta, de CM e tal, né? É uma coisa que dá pra fazer até em freeze out. E eu faço também, tipo em FT, por exemplo, né? Se você chega de novo no river, né? A última street de aposta, não tem por que se chovar. Você pode deixar 2, 3 blinds pra trás. E aí você tem que fazer isso com valor e com blefe, porque daí, às vezes que você tá blefando, você sobra com 2 ou 3 blinds e pode potencialmente dar um comeback, né? E o valor desse comeback é mais valioso, né? Ter esse Tournament Life, essa chance de voltar pro torneio, é mais valioso do que os 2 ou 3 blinds a mais que você ganharia quando você tá velho betando, né? Que você vai deixar de ganhar quando você tem valor ali. Não pode ser muita coisa, né? Porque daí começa a custar pro seu range de valor. Eu acho que um blind e meio ali na reta, né? 2 blinds pra trás no máximo. Então, mas então você tem fold ainda quando deixa um bebê pra trás? O cara não pode chovar qualquer coisa pior que os seus bluffs buscando seu bounty? Não, eu vou foldar. Esse meio blind eu vou foldar quando eu tô blefando, porque os meus blefs supostamente não tem valor de showdown, né? O spot que eu esteja blefando uma mão com valor showdown é um pouco mais complexo, mas se a minha mão não tem valor de showdown, ela nunca ganha no showdown, ou basicamente nunca ganha no showdown, eu vou blefar e aí quando eu tô blefando, eu foldo. Ele não deveria chovar nada buscando meu bounty que não ganhe do meu range de valor, porque eu só vou dar bet call com valor. Por isso que eu falei que aquele cara errou, né, de não chovar o valete, o flush de valete, porque eu ainda tenho o straight por valor, eu ainda tenho trinca e tudo mais. E eu não foldaria, eu não ia foldar mais dama. Se eu começo a me levelar, falar, eu não sei se vai chovar ou não, eu não sei se vai chovar pior ou não, e aí começa a dar bet fold por valor com um blind pra trás, daí começa a correr o risco de eu ser muito exploitado, né? Então, com a região de valor eu vou sempre pagar, mas com os bluffs eu foldo. Nessa carta acho que a gente barra ela size em pequeno. Acho que é bem efetivo. Eita caralho. Opa. Vamos. Caralho, galera, vocês viram isso? Opa, olha quem chegou. Se não é um Elk dançarino. Não podia ser melhor esse spot. Aparentemente podia ser melhor. É, bem o que esperava mesmo, como tá sendo o dia de hoje. Olhar o torneio. Spot curioso aqui, hein? Com o ICM da reta. Eu acho que se fosse na FT a gente teria que chover reto. Ah, agora facilitou, né? Agora chover é nossa única opção. Mas eu tava na dúvida entre bet call ou chove, né? E eu acho que com risco primo de terceiro versus primeiro, na FT seria chove reto. A gente não pode induzir essa. 12 left, o ICM é um pouco menor e aí eu fico na dúvida. O que você tá tancando aí, mano? Se não tem nada pra pagar, vai embora. Sai. Tancar e pagar de 10, velho. Vou ficar muito queimado, mano. Justo.
Eu acho que no 9 o 8-8 vai dar bastante check atrás, né? A gente vai ter um pouquinho de block, gente. Vamos randomizar. Rodamos um 5, a gente vai de block dessa vez. A gente vai ter umas blocks pra check behind river, né? Ele ainda pode dar check out 7, 6, 6, Ais e 5 suited, Ais 4 suited. Aí a gente nega equidade pra Ais e 10 high. E contra o 9 a gente vai perder um pouco mais, mas em muitos rivers também ele mesmo pode blocar por valor. E aí a gente vai dar call e vai perder mais ou menos a mesma coisa. GL. Vamos. Boa noite, Felipe. Qual a sua rotina de estudo de poker? Todo dia? Já foi, mano. Já foi. Hoje não estudo mais. Hoje eu sou um produtor de conteúdo. Não sou mais um jogador profissional de poker. Não, brincadeira. Ainda me considero jogador profissional de poker, mas não sou um competidor que vai querer estudar diariamente pra performar, etc. Então, eu estudo aqui na stream, fazendo review de mãos. Eu estudo quando tem que preparar uma aula, né? Eu dou aula pra times e indivíduos e tal. E às vezes tem que preparar uma aula, tem que estudar um assunto novo. E quando eu dou aulas, eu reviso coisas que eu já sei, né, e tal. Mas hoje eu não tenho estudado mais muito, porque eu não tô mais nessa pegada de competição. Eu tô mais na pegada de streamar e de focar mais nisso, né, então... E eu sinto que com o conhecimento que eu tenho, do tanto que eu já estudei o jogo e já ensinei o jogo, é mais do que o suficiente pra eu bater os limites que eu jogo. E aí eu posso, com isso, focar mais, tipo, só na stream mesmo e em outras coisas. E grindar mais e estudar menos. O que você acha do call pro teu chove com 9-9, sabendo que na bolha você chove 10 mais as dama? Gostei que você, tipo, com muita convicção exatamente qual que é o meu range, né? Sabendo que na bolha você chove 10 mais as dama. Eu acho que o 9-9 é um call ruim. Eu não gosto do call dele de 9-9. Eu acho que eu não chovo 10-10 de dama, porque eu acho que tem algumas mãos que vão performar bem como chove bluff ali, e eu acho que eu chovaria, como por exemplo um rei valete suited, né? É uma mão que performa muito bem como chove bluff do Big ali. Vai fazer foldar um monte de mão que tá nos dominando, rei dama, e vala na bolha. E eu acredito que eu chovaria essa mão. Então eu tenho algumas outras mãos além de 10 mais as dama, mas eu não tenho pares, né? Eu acho que pares menores do que 9 não são bons pra chovar. Por bluff ali, entre aspas. Então eu acho que o 9-9 performa mal contra esse range. Acho que tem que foldar. Acho que foi um call ruim. E aí, quem já flopou quadra hoje? Levanta a mão aí no chat. Eu acho que a gente vai dar bastante check atrás, mas vai ser betar às vezes. E adivinha? Rodamos agro. E o size em multiway no board como esse é bem pequenininho mesmo, né? Dependente do que a gente tiver. No 5 Rainbow, a gente mixaria bastante check atrás, bloqueando as trincas e tal, né? No 5 do Flush, eu acho que a gente provavelmente tem frequência de check no equilíbrio, mas eu acho que na prática... a gente vai ter um EV maior barrelando, deep assim, né? Barrelando puro. Mas eu acho que a gente vai no size em médio, né? Não é spot overbet. Ele provavelmente continua com todos os pocket pairs com uma carta de ouros. Ele vai ter alguns floats com uma carta de ouros, tipo Rei Dama, Rei Vala, que ele pode potencialmente usar como check raise bluff também. Ele tem 5-5-3-3 com frequência, que ele pode check raise e etc. Acho que Rei 10 suited tem frequência de chove aqui, mano. A gente vai mandar dessa vez que a gente rodou agro mais uma vez. Não é claro pra mim exatamente qual Broadway suited a gente quer chovar versus small. Mas eu acho que é muito importante focar em combos que tem o potencial de fazer foldar mãos que nos dominam, né? E nessa faixa de stack ele vai tribetar bastante, por exemplo, Rei Vala off. É uma mão que nos domina, que vai de fold, que vai de tribet fold. E aí quando a gente toma call, a gente tem uma echo choque ali. Então algumas Broadway suited que tem esse impacto são utilizadas como 4-bet shove. Ó, tão aqui no main event com nuts, hein? Simbora. Olha lá, moleque. 187 Big Blinds no main event do World Series of Online Poker. Não é Online Poker. Caralho. 467. A gente é tip líder. Durão de ouro no WSOP Main, mano. Caralho, vocês viram isso? Quem tá assistindo aí? Quem tá de olho? Quadramos e o cara fez nut flush. Não é todo dia que se runa assim, hein? Tem que aproveitar. Principalmente quando você tá uns 15 cada um no dia. Não doeu o bolso, mas... Agora, contra o Nietzsche, a gente vai de exploit tribet fold, né, mano? Ah, foda-se, ele não vai ter peito 35 blinds na última mão do dia. Mandando falinha no chat, ele ia estar mais tenso se ele tivesse uma mão boa. Tribetar inútil mesmo, que ele vai overfoldar, é isso.
Astral 2. Congratulations, you have made it through day 1. GL para todo mundo que fica. Passamos com 620 mil fichas. 77 blinds, moleque, pro dia 2, segunda-feira que vem. Então, da onde que vem essa porcentagem, né? Por que que o solver ele chega nesse... Então, o solver ele nada mais é do que 2 jogadores tentando se max exploitar em infinitas mãos, né? Eles vão adaptando um ao outro até que eles chegam num ponto que a gente chama de equilíbrio de Nash, né? O equilíbrio de Nash é quando nenhum dos 2 jogadores consegue unilateralmente aumentar o seu EV, ou seja, qualquer mudança que eles fizerem na sua estratégia, eles podem só perder EV, né? É quando o jogo trava, é o equilíbrio, é o que o solver te dá, é o equilíbrio de Nash. Então, por que que a gente chega nesse 61% de call, né? Ou nos 27% de fold? O vilão arrisca 2.65 para puxar um pote de 8. Então, existe um cálculo que é quanto um blefe tem que passar, por exemplo, né? Então, no turn é diferente porque tem equidade. No river é mais fácil de calcular, né? Mas no turn, por exemplo, seria 2 pontos... Aqui o pote total vai ter 10.65, né? Então é 2.65 sobre 10.65, né? Tá? 25. Então 25% é quanto um blefe com 0% de equidade teria que passar para ser lucrativo, para realizar uma porcentagem do pote. 25%. Aqui tá passando 27%, né? 2% a mais. Por que que passa um pouco a mais? Podem existir alguns motivos, né, para passar um pouco a mais. Um é o fato de que a gente quer deixar o vilão indiferente entre dar check e betar com esses blefs, né? E o check, ele realiza uma porcentagem do pote, ele não realiza 0, né? Então, se ele tem uma mão como, por exemplo, Ás e 7 de copas, a gente quer dar call no turn numa frequência na qual... Vamos ver uma mão que tá mais indiferente aqui, né? Tipo, Ás e 10 off... Deixa eu que vem EV, né? Ás e 7. Ás e 7 é um bom exemplo. Então, se ele tem uma mão com mais de 7 de copas, o bet dele tá gerando ali em EV, você consegue ver ali todos os EVs de cada sizing. O check gera 0.65 de EV, né? Então, ou seja, o check behind ele realiza um pouco mais do que 0, né? Ele 0.6 blinds ele ganha dando check atrás, porque ele ainda tem o Ás de out contra certas mãos, ele vai blefar uns rivers, muita coisa pode acontecer, né? Então, ao invés de dar check 0.6. Então, a gente defende numa frequência que faça com que o EV de betar seja o mesmo. E essa frequência, matematicamente, significa 27% de fold nesse caso. Então, por que tem 27% de fold? Porque se tivesse 20, por exemplo, o vilão nunca ia betar esses 7 copas. Ele ia exploitar under blefando, né? A gente foldar só 20%. E aí, de novo, como são 2 jogadores se max exploitando pra sempre, se a gente cai pra 20, ele para de blefar. A partir do momento que ele para de blefar, a gente para de dar call. E aí o nosso fold vai lá pro céu de novo. Aí quando o nosso fold vai lá pro céu, aí ele volta a blefar tudo. E aí assim, um vai adaptando ao outro até que você chega exatamente nesse ponto, que é o ponto de indiferença. O ponto em que o vilão fica com o mesmo EV entre blefar e não blefar. Você deixa os blefs dele indiferentes, defendendo a frequência mínima ali, a frequência correta, que são esses 27% de fold. E era sobre isso que eu tava analisando quando eu anotei a mão e queria saber, tipo, será que o 9x sem espadas tá indiferente e tal? Exatamente pensando na frequência de defesa do meu range ali. Então, isso significa que é isso que você tem que fazer em game? Não, isso é o que acontece no equilíbrio. O que significa? Significa que dentro do jogo, você entendendo o equilíbrio, você pode fazer adaptações exploitativas. Então, se você acha que o seu oponente blefa mais do que o solver tá blefando aqui, por exemplo, aí você pode ir de call puro com o seu 9x ali e com o seu 2x também. Se você acha que ele não vai achar o blefe de Ás e 7 de copas nesse turn, por exemplo, provavelmente ele vai under blefar, não vai ter blefe suficiente, você vai ter um fold exploitativo com o seu Dama 9, né? Porque o Dama 9 tem um call bem próximo de 0 EV, né? Então, se o call é bem próximo de 0 EV no equilíbrio, a partir do momento que o vilão não blefa algumas mãos, você já vai estar perdendo EV. E se você perde EV, é fold.